Olá, pessoal. A minha entrevistada de hoje será a Michele Sala, que foi aprovada em primeiro lugar no concurso CGE Espírito Santo para o cargo de analista executivo Serviço Social. Michele, eu quero agradecer a sua disponibilidade, dar essa entrevista em vídeo. Você que também já deu uma entrevista por escrito. Antes da gente começar, eu conversei com você, comentei que eu gosto muito de fazer entrevistas com pessoas que são aprovadas na área de formação, né? Acho que se você fez faculdade, se dedicou a isso, gosta do que faz, tem que correr atrás, Uhum. sim, de fazer concursos na sua área, independente se vai ser uma vaga, 10 vagas, 100 vagas, você precisa de uma só, né? Então, obrigada pela sua É disponibilidade e verdade. parabéns pela conquista. Por nada, eu Para que começar, agradeço. eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão assistindo, falando aí de onde você é, sua idade, sua formação a gente já consegue imaginar, mas falar um pouquinho do seu currículo. Uhum. Então, boa noite, eu sou Michele, né, Michele Sala, eu sou formada em Serviço Social. Como você disse, né, tentei o concurso para a minha área específica, né, moro no Espírito Santo, no estado do Espírito Santo, tenho pós-graduação em Direito da Criança, do Adolescente, pós-graduação em Gestão Pública, e os concursos aí estão bem concorridos, né, mas graças a Deus eu consegui garantir uma vaguinha da minha área. Uhum. Qual que foi a sensação na hora que você viu o seu nome no topo da lista num concurso, por que não dizer em casa e na sua área de formação? Acho que melhor É. impossível, né? Foi muito emocionante, assim, a concorrência estava muito grande, né, estava acima de 1.000 pessoas. Eu confesso que eu não esperava que eu ficaria em primeiro lugar, apesar de todo o histórico, né, de estudo, todos os anos, né, que eu venho estudando, mas quando saiu, assim, no dia que a gente conferiu, né, a pontuação, as minhas amigas falaram, Michele, eu acho que você foi muito bem, você vai ficar nas primeiras colocações, e eu não acreditava. E aí eu fui contar de novo a minha pontuação, porque eu não estava acreditando que eu tinha feito aquela pontuação. E quando saiu o resultado foi exatamente isso, né? Na verdade, na prova objetiva eu fiquei em sexto lugar, e na redação, quando minha redação foi corrigida, eu fui para a primeira colocação. Então, bem emocionante, chorei muito, saiu um peso das costas, né? Muita, assim, autocobrança, e aí saiu esse peso de conseguir ser aprovado em primeiro lugar. Uhum. Eu comentei com você, né, que eu fico muito feliz quando eu faço entrevistas de pessoas que buscaram concursos na sua área de formação, mas muitas vezes não depende só do concurseiro querer isso, depende de edital, E, depende de vários fatores. Então, pensando nisso, você chegou a fazer concursos também, que exigia qualquer área de formação, ou nível médio, né? Qual é o seu histórico aí de aprovações? Já tinha passado por essa sensação de ser aprovada antes? então, eu sempre tentava para a minha área de formação, né? Então, saía concursos, né, nível médio, mas como eu estava focada em estudar para a minha específica, eu preferia tentar somente para a minha área mesmo. Então, todos os que eu tentei, os que eu passei, sempre foram na minha área. Uhum. Quais foram? Cite alguns aí que você destaca. Então, eu passei 2 vezes no concurso da EBSER, né? Uma em quarto lugar, outra em oitavo lugar. Tentei para o CHC, né? O Complexo Hospitalar de Curitiba. Eu passei no TJDFT. No TJDFT eu passei um pouco mais abaixo, mas ali me sinalizou que eu estava indo no caminho certo. Aí ali eu pensei, acho que quando eu tentar o TJ do meu estado eu passo. E aí passei na CGE e passei no TJ do meu estado em sétimo lugar. Uhum. E tem outros, né, que já tem um tempinho também, que eu também já passei. Uhum. E aproveitando que você só fez concursos na sua área de formação, geralmente essa é a regra, você escolher uma área, né, e aí fazer concursos, mas Uhum, acaba que a sua área, né, não é assim uma área de tribunal, área policial, área fiscal, é a área do serviço uhum, social, e dentro disso uhum. você fez, né, concursos para órgãos bem diferentes, né? Dá para É, você estudar, ter uma base e estudar para todas essas áreas distintas, né? Vamos colocar aí, talvez serviço social como a sub-área, e a área mesmo ser o uhum, tribunal, ser a área da saúde. Então, se você tem uma base forte das matérias específicas, né? Tem ali a básica do uhum, básico, dá sim para você fazer uhum. concursos nesses diferentes órgãos? Dá porque o que que eu fazia? Eu me concentrava bem na minha específica. Então, quando eu comecei a tentar, né, muitos concursos, eu comecei a perceber que quando eu ia bem na minha específica, eu ficava nas primeiras colocações. Então, aí, a partir daí, eu comecei a focar mais na específica. E fora quando você tem a específica, às vezes com peso 2, com peso 3, né? Então, isso já te ajuda bastante. O meu foco sempre foi tribunal, né? Eu queria ser servidora de um tribunal.
mas estava demorando sair o tribunal do meu estado. E aí eu peguei e continuei, né, estudando, tentando outros, mas você se concentrando na sua específica, você consegue sim abarcar vários concursos públicos, porque a sua específica está ali. Então, quando sai o edital, eu pegava o conhecimento básico e fazia uma revisão, mas a específica eu já estava dominando, entre aspas, né? Porque a gente nunca domina tudo. Uhum. Eu posso estar errada, né? Mas o serviço social eu vejo que é uma área que tem várias oportunidades de trabalho, né, em diferentes áreas. Eu Uhum, imagino que escolas, hospitais sim, privados, grandes uhum, empresas, tudo precisam de uma assistente social, uma pessoa da área de serviço social. Então, uhum. por que que você decidiu se tornar servidora? Quando foi que começou, né, o seu trabalho, a sua decisão de fazer concurso público, e quando de fato Uhum. você começou a estudar? Então, isso tem é uma história longa, assim, já tem 10 anos, né? Eu trabalhava na iniciativa privada, eu tinha me formado, estava recém-formada, e aí eu falei assim, vou trabalhar aqui na iniciativa privada até eu conseguir algo na minha área. Só que os anos passam bem depressa, né? Quando eu vi, já tinha passado alguns anos, eu estava ali ainda, e aí eu me conscientizei, eu falei, eu preciso estudar para concurso, né? Aí eu saí da iniciativa privada, fiquei uns 2 anos somente estudando. Foi aí que eu construí uma base, né? Passei numa prefeitura e fui trabalhar nessa prefeitura. E aí, ali, quando eu comecei a trabalhar nessa prefeitura, o meu tempo de estudo foi bem reduzido, né? Porque aí era um município distante de onde eu moro e eu não conseguia mais estudar durante a semana. E era uma das coisas que me incomodava muito, e eu utilizei isso como um combustível para que eu conseguisse sair de lá, esse incômodo que eu sentia. E aí eu estudava somente aos finais de semana, né? Eu estudava nos finais de semana, estudava feriado, às vezes eu programava umas férias para poder estudar, mas o pontapé inicial para começar a estudar para concursos foi sair da iniciativa privada e começar a estudar. E aí foi há 10 anos atrás essa decisão. Uhum. E apesar de ter esse tempo todo, né, eu imagino que você traz uma bagagem grande de conhecimento, a área do serviço social é algo que vai sempre se atualizando, que assim, às vezes as pessoas acham assim, Uhum. nossa, ela vem estudando há 10 anos, ela formou a base dela nos 2 primeiros anos, e agora é só questão, só revisão, ou não, realmente é preciso estar atento a atualizações que acontecem na área, então sempre tem coisa nova para estudar. O concurso, você vai se aperfeiçoando, né? Assim, a base, eu posso ter construído lá atrás, quando eu saí da iniciativa privada e fiquei 2 anos em casa estudando. Ali foi uma base, mas eu precisei manter esse estudo, essa constância. Então, eu acredito que seja essa permanência de estudar, de você continuar estudando, você vai se aperfeiçoando, você vai vendo que as bancas vão cobrando determinados conteúdos, você vai começando, quando você está fazendo a prova, você vai começando a perceber o perfil da banca, né? Até mesmo Uhum. antes, quando você está fazendo questões em casa, estudando. Então, sim, essa questão de você se aperfeiçoar no estudo, né? Não você estudar só 2 anos e parar, porque ali, se eu tivesse parado naqueles 2 anos, eu não teria chegado hoje onde eu cheguei. Foi a constância, o aperfeiçoamento mesmo do estudo. Uhum. Você comentou que são 10 anos de estudo, que durante um tempo você só pôde estudar aos finais de semana, e comentou muito sobre ser Uhum. constante, né? Você conseguiu de fato Uhum. ser constante? Ou teve um momento que você acabou se acomodando por já estar trabalhando? Ou teve um momento que você chutou o balde e falou, não, não dá mais, já estou estafado, mesmo que depois você foi lá, catou o balde, né? Foi realmente 10 anos Aham. constantes ou teve momentos de pausas? Então, foram 10 anos constantes. Assim, a disciplina, eu tive que ser bastante disciplinada e foco. E o que me ajudou é porque aonde eu não estava confortável. Então, talvez se eu tivesse entrado no município, na prefeitura, e tivesse confortável, talvez eu Uhum. poderia ter retardado, continuado estudando, mas retardado um pouco isso. Mas o fato de eu estar num lugar que eu não estava confortável, isso me fez ter bastante disciplina, foco, porque eu sabia que eu poderia chegar muito mais longe. Então, assim, sim, foram 10 anos, mas houve momentos, sim, que eu estava cansada, né? Porque você está vindo de uma rotina de estudo, trabalho. Então, tinha momentos quando eu via que não tinha edital sendo publicado, que eu desacelerava, né? Eu não ficava naquele ritmo. Mas aí, quando eu via que tinha edital publicado,
eu mantinha o ritmo acelerado. Uhum. Você passou por momentos diferentes, né? Momento dos primeiros 2 anos que você pôde, pelo que entendi, se dedicar integralmente, depois você só se dedicava aos Uhum, finais de semana, mas qual que era a sua uhum, média que você considerava um bom tempo, um bom rendimento? Eram quantas horas por dia ou quantas horas semanais? uhum. Então, quando eu só estudava, né, nos 2 anos que eu fiquei somente estudando, era entre 6 a 7 horas por dia. Agora, quando eu já estava já trabalhando e estudando, era só os finais de semana, ou feriado, ou férias, eu programava as férias, vai sair tal edital, então eu já pedi minhas férias um mês antes. E aí era nesse ritmo, de 6 a 7 horas por dia, mas sempre tinha as pausas, né? Parava uns 15 Uhum. minutos, descansava um pouco, voltava de novo, mas Uhum. sempre intercalando, né, as matérias também e fazendo as pausas necessárias. Uhum. E pensando em quando já tinha edital na praça, como que você fazia a divisão das matérias a serem estudadas? Tanto pensando nas básicas quanto nas específicas, nas matérias que eram novidades Uhum, para você, nas matérias que eram só revisão, como que você fazia esse equilíbrio no seu cronograma, tanto diário, né, uhum. quanto semanal aí, em relação a todo o conteúdo que você precisava passar até o dia da prova? Então, eu vou levar como referência esses 2 últimos concursos, né, da Uhum. CEGER e TJ. O da CEGER, eu considero que foi com essa bagagem desses 10 anos. O do TJ, eu pedi exoneração do meu cargo público, faltando um mês para a prova. Eu nem sabia que eu tinha passado, né, na CEGER. Eu arrisquei, falei, estava esperando convocação em outros, mas falei, vou pedir exoneração para intensificar o estudo para esse. E aí, como é que eu fiz? Eu intercalava 2 matérias, né, eu focava bastante na específica, porque aí, como eu te falei, eu percebi que se eu dominasse a específica, eu conseguiria passar. Então, eu focava bastante na específica e fazia uma grade de horário mesmo, assim, para mim. Segunda-feira, eu vou estudar Direito Constitucional e Serviço Social. Terça-feira, Direito Administrativo e Informática. Então, eu fazia a minha gradezinha de horários e ia estudando essas 2 matérias. Quando eu sentia que eu estava com mais gás, com mais vontade, eu colocava mais uma matéria, mas geralmente eram 2. Quando o edital foi se aproximando, foi chegando uns 15 dias, aí eu acelerei. Aí acordava às 5h30 e começava a estudar, parava um pouco, ia para a academia, voltava e estudava até de noite. Aí eu colocava umas 3 matérias e conseguia estudar entre 7, às vezes até 8 horas eu conseguia estudar. Claro, né, que somos aí de áreas diferentes, eu enquanto jornalista, né, você enquanto formada em Uhum, serviço social, mas eu lembro que na uhum, faculdade a gente passou muito rapidamente sobre algumas legislações ligadas à minha área de atuação, como, por exemplo, liberdade de imprensa, liberdade de você poder falar tudo aquilo que você pensa, mas como que você depois pode responder por isso, então a gente passava em sim. algumas coisas ligadas ao direito, mas quando eu vim trabalhar no mundo dos concursos, eu fiquei perdidinha com o direito, para mim, lei seca era aquela blitz que acontecia no meio da rua, né, então, assim, a gente que vem de área que não é do direito, às vezes tem um pouco de Sim. dificuldade nesse início, né? Hoje já fica mais fácil, eu já sei o que que é a linha, o Uhum. que que é parágrafo, o que que é Sim. artigo, hoje já fica mais fácil. Lidar também, né, Aham. com as palavras, que a gente sabe que tem palavras que às vezes eu vou ali, busco no dicionário para entender o significado. Então, Sim. e a gente fala de comunicação, liberdade de expressão, viu? Já corrigindo aqui. E aí, me fala como que para você foi lidar com o direito? Você teve dificuldade, teve Uhum. facilidade? No início você precisou recorrer a videoaulas, PDF para você sempre foi suficiente? Como que você fez para lidar, né, com as matérias? Estou falando do direito, mas de certa forma com as matérias que não eram afins à sua formação. Então, o direito, eu comecei a estudar lá há 10 anos atrás, eu comecei pelo direito constitucional e me apaixonei pelo direito. E, inclusive, é uma das graduações que eu quero fazer em breve. E aí, eu estudava por videoaulas, né, e pela lei seca, né, pegava a Constituição, lia, relia, assistia videoaula e assim, ia clareando para mim. O direito administrativo também foi geralmente essas 2 partes do direito, né, essas 2 especialidades do direito que eu estudei. Mas gostei muito, gostei bastante, e inclusive, acredito que foi uma das matérias que me fez também ficar classificada nesses concursos, porque o concurso do TJ, eles inovaram, né, colocaram, direito na específica, e aí eliminou muita gente. Então cobrou 15 questões de direito constitucional e 15 de administrativo. Então quem não sabia da nossa área, né, que geralmente a gente não é de estudar na graduação, né, Uhum. como direito, estuda bem superficialmente, foi eliminado.
E aí, como eu já tinha estudado há muito tempo e vinha ao longo dos anos, sempre revisando, sempre fazendo exercício, lendo as atualizações, eu consegui garantir essa classificação. Mas me apaixonei pelo direito, quando eu comecei a estudar o direito constitucional, principalmente. Uhum. E de forma geral, a sua base foram as videoaulas, os PDFs, chegou a fazer algum material personalizado, né? Seja grifando PDF, seja fazendo resumos. Então, eu me dou muito bem com as videoaulas. Assim, cada aluno tem sua peculiaridade, né? Eu sou muito do ouvir. Teve momentos que eu acertei algumas questões na prova, lembrando do que eu escutava do professor. Eu não tinha conseguido nem fazer o exercício na época. Então, para mim foi bastante, as videoaulas foram de bastante importância. Os PDFs do Estratégia, eles são muito bons porque no final eles têm uma bateria de exercícios. E isso, assim, ajuda muito o aluno, porque você assistiu a aula e aí você tem a oportunidade de você fixar aquele conteúdo. Então, eu tinha essa oportunidade, né, de assistir a videoaula, de ler aquele PDF e de exercitar aqueles exercícios no final. Então, para Uhum. mim, foi, assim, essencial. Eu vejo, né, mais uma vez em falando sobre formação específica, às vezes sai um edital, Uhum. alguns amigos entram em contato comigo e falam, Thais, eu vou fazer esse concurso aqui, eu vou fazer aquele. É claro que a gente fica até sem graça de falar, "Pô, agora que você vai começar a estudar, Agora. né? Mas você acredita que esse é um grande erro de quem faz concurso em área específica? Achar que só porque, geralmente, como você disse, né, as matérias específicas vai ter um peso maior, eu sou formado nessa área, eu trabalho nessa área, então eu tenho conhecimento, vai ser o suficiente para eu fazer a prova? Você acha que ainda muita gente ainda cai nessa pegadinha de achar que só a formação já vai ser suficiente? Às vezes acabou de terminar a faculdade, está com tudo fresquinho na cabeça, Sim. achar que isso é o suficiente para passar num concurso? Sim, é porque as pessoas às vezes acham que isso já é o necessário, né, para ele conseguir. E aí não, você tem outras matérias, né? Você tem outras que também te colocam lá dentro. Então, sim, você precisa dar atenção a todo o edital. É lógico que a gente nunca vai conseguir, né, abarcar todo o edital, mas muitas pessoas às vezes saem achando que somente isso vai garantir, né, a vaga, e não, acho que é um engano isso. Uhum. Como você disse, né? Muita gente foi e pegou até de surpresa pelo fato de, na específica, ter Sim, vindo uma matéria que talvez se tivesse lido o edital, ia saber, ia se preparar, ia sim. saber que a matéria está lá, né? E ler edital, gente, não é só pelo conteúdo, não, ir lá direto no conteúdo, não, é ler tudo, né? Quem vai fazer concurso pela E se primeira vez. preparar, né? Pois é, quem vai fazer concurso pela primeira vez, saber o que pode levar, como pode levar, os documentos que tem que levar, a cor de caneta que você tem que levar, como tem que ser essa caneta. Então, ler edital não é só pensando nessa questão, vou direto lá nas matérias para ver o que cai, que às Sim, vezes você está preparado para fazer a prova no sentido de conteúdo, mas chega lá, está despreparado, por exemplo, porque esqueceu um documento, ou porque a caneta não é sim, transparente. É claro que na hora da prova você acha um monte de gente vendendo caneta, gente para te prestar caneta, mas só um exemplo aqui para mostrar a importância de sim. se ler o edital e ler o edital todo, né? Para saber como vai ser a É, pontuação, na hora de montar o cronograma, que você vai dar mais importância, que vai dar menos importância. sim, até mesmo assim, uma consideração em relação a isso, a questão da redação, que às vezes está lá no edital falando, ó, vai ter redação, mas é atualidade. Aí a pessoa lá Uhum, na fila descobre que é atualidade. Ah, mas eu achei que era um tema da minha específica. Então, só isso, quem já leu e já viu que era atualidade, já deu uma olhada, uma lida nos temas atuais, já se coloca à uhum, frente dele, foi achando que o tema seria da específica dele. Então, uhum. assim, assim para o edital, né? Porque isso te põe, às vezes, muito à frente ou te elimina no concurso, porque às vezes você, simplesmente por você não ler, né, as orientações. Uhum. Você comentou aí, né, sobre a discursiva, de forma geral, Uhum. dentro dos concursos que você já fez para a área de serviço social, as redações foram específicas, foram atualidades geral, atualidades que tinham Uhum. alguma ligação com a sua formação? Muda muito, assim, já fiz concursos que foi a minha específica. Eu já fiz concursos que foi atualidades, né? O da CGE foi um tema da específica. O concurso do TJ já foi atualidades, né? Então, aí muda muito. Uhum. Vai de banca para banca, né? E você costuma tirar um tempo da sua preparação para se dedicar à específica? Sim. O do TJ, eu peguei, assim, alguns temas, como seria atualidade, eu, assim, percebi alguns temas que poderia estar caindo, né? E aí eu comecei a treinar, eu levantei uns 5 temas, mais ou menos, comecei a treinar esses temas antes.
E aí, quando eu cheguei na prova, era um dos temas, né? Que era a crise Yanomami, que eu já tinha escrito em casa. Então, isso me facilitou, porque eu puxei na memória o que eu tinha escrito, né? Os argumentos, e utilizei no momento da prova. Então, isso muitas vezes te põe à frente, porque às vezes o candidato que não leu, que desconhece sobre, vamos supor, a crise Yanomami, ele vai ter que ali tentar lembrar alguma coisa. O candidato que já leu, que já se informou, que já escreveu em casa, ele só vai, assim, formular ali bem rápido, né? E aí isso já te põe à frente, já te facilita bastante. Gente, não é fácil não, é arrumar tempo para estudar, ainda para caçar notícia, É, para ver o que está sendo falado para no se Brasil e atualizar, no né? mundo, porque qualquer coisa pode cair. É claro, né, que tem aquilo que Pode. pode ser mais tendencioso, a teoria para o pessoal acompanhar, né, principalmente os aulões de reta final, a hora da Sim, verdade, os aulões que tem específicos para o concurso que você vai fazer, porque geralmente os professores costumam ir dar alguns temas e costumam acertar também, baseado na sim. experiência que eles têm, né, porque adivinham, não, né? Apesar de a gente ter um professor lá que o pessoal chama ele do mago, de mago, né? Porque ele sempre Aham, consegue, o Rafael Reis consegue aí, sobre como dizem, adivinhar o tema, mas é baseado em muito estudo, muita dedicação, conhecimento da banca. sim, Eu acho que talvez esse seja um erro também de quem vai fazer concurso, né? De às vezes não fazer questões e achar que estudar conteúdo é o suficiente, porque precisa de fato, né? Tem pouco tempo, precisa de fato passar pelo conteúdo, mas chega lá na hora, a banca cobra de uma forma diferente e aí ele não vai saber como responder ou uma vai ser de múltipla escolha, ou vai sim. ser de certo e errado. Você tem ideia de quantas questões você fez aí, principalmente para esses dois últimos concursos que a gente está focando, tanto está sendo nas partes específicas, quanto nas partes básicas, também nas matérias básicas? Então, ao longo desses 10 anos, né, a plataforma, assim, ela vai gravando, né, a quantidade de questões que você faz. E aí eu tive a curiosidade de olhar, realmente, deu mais de 9.000 questões, mas isso ao longo de 10 anos. Uhum. E para você, sua maior dificuldade sempre é nas matérias básicas ou nas específicas? Olha, a específica não, porque como eu estava estudando bastante, a minha era mais raciocínio lógico. Mas aí, o que que eu fazia? Eu me concentrava mais na matéria que eu tinha facilidade, porque eu não tinha tempo. Então, eu precisava jogar meu tempo, né, nas matérias que iam me colocar lá dentro. Uhum. Então, eu, assim, arrisquei e não fiquei olhando as matérias que eu tinha dificuldade. Eu olhei para as que eu tinha facilidade e joguei toda a minha energia nelas. Uhum. Eu acho que se eu fosse estudar para concurso, essa seria a minha maior dificuldade também. Quando eu fui fazer vestibular, não tinha muita certeza do que eu queria. Pensei assim, o que que não tem matemática, o que que não tem física, porque O realmente pessoal de humanas, né, a geralmente. gente vê, às vezes eu assisto trechos, né, de aulas do Estratégia, aí pego trecho só de resolução de questão, não via teoria, né, porque, gente, de Uhum. lógico, raciocínio lógico não tem nada, né, falar de um Sim, prédio que tem tantos andares, de cor tal, no lugar tal, e pergunta, sei lá, quantas patas tem a lagartixa que estava andando na por aí. parede, uma coisa que, para mim, foge bem do real, né, mas se algum dia decidir estudar para concurso Por público, eu já sei, aí. professor Bruno Lima tem aulas maravilhosas aí, que eu vou assistir, tenho certeza que eu vou aprender também, mas deixa Sim, eu com ter vontade de estudar certeza. para concurso. E, Michele, pensando na sua preparação como um todo, né? Eu imagino que você tenha tido aí Uhum. muito aprendizado nesse tempo, eu imagino que não foi um estudo no sentido de uniforme, né? De sempre estudar da mesma maneira, mas passou por aprovações, por reprovações, o que serve muito para aperfeiçoar, para mudar aquilo que precisa ser mudado. Então, o que você considera que foram os seus principais erros, seja erros que você foi corrigindo ao longo desse tempo, seja erros que agora você enxerga com mais maturidade e faria diferente? E o que você considera também foram os seus maiores acertos, né? Principalmente o diferencial que te levou à aprovação em primeiro lugar Sim. no concurso? Então, eu considero que houve ajustes, né, ao longo desses anos. Então, quando eu vi, assim, que eu chegava na prova, não fui bem, e aí eu pegava aquela prova, corrigia aquela prova tudo de novo, via as questões que eu tinha errado, e estudava aquele conteúdo que eu tinha errado. Então, foram esses os ajustes que eu fui fazendo. As questões, né, fazer muitas questões, e principalmente, assim, o que eu considero, assim, de acerto foi a constância, a disciplina, de você não parar, sabe, Uhum. porque você só alcança algo se você continuar, se você persistir. Então acho que o meu maior acerto foi isso, assim, foi eu manter a disciplina, manter a constância, né, porque se há 5 anos atrás eu tivesse parado, eu não teria hoje aprovada, né, já trabalhando na CGE, esperando a convocação no TJ, né, eu só consegui porque eu não parei.
Então, o maior acerto foi a disciplina e a constância. Uhum. Como eu comentei aqui antes da gente iniciar a gravação, né, acho que tirando direito, concursos de áreas específicas geralmente vêm com poucas vagas, né? Claro que aí depende do Uhum. concurso, os concursos são específicos. Se você é da Sim, saúde, concursos para uma secretaria de saúde específica vai vir com mais vagas. sim. Mas, de Uhum, forma geral, né, os concursos geralmente de prefeituras, concursos uhum, de órgãos assim para cargos específicos, tribunais, vêm poucas vagas. Isso chegou a te uhum. assustar? Em algum momento você pensou que talvez fosse melhor fazer concurso para qualquer área de formação? Ou para você, Uhum. você teve sempre a consciência que você precisava de uma vaga só, independente de quantas vagas o concurso oferecia? Então, eu nunca olhei muito para isso, eu sempre pensava assim, eu sou a minha maior concorrente. Então, eu nunca olhava assim para o colega que está do lado ou para a vaga, eu sempre pensava assim, eu sempre preciso melhorar e ser melhor do que eu fui na prova anterior. Então, eu pensava assim, em algum momento eu vou conseguir, porque quando eu entrei nessa prefeitura, já foi uma aprovação. Então, eu pensei assim, se eu continuar estudando e aperfeiçoando, em algum momento eu vou entrar. E é aquilo que eles falam, o concurso é uma fila, né? Às vezes eu saí dessa prefeitura, outra pessoa entrou. Então, alguém sai de um TJ, eu entro no TJ, né? Então, sempre um vai saindo e o outro vai entrando. Então, eu sempre tinha esse pensamento, assim, se eu persistir, se eu continuar tentando, eu vou conseguir. E em algum momento alguém vai desocupar a vaga e eu vou conseguir entrar, entendeu? Então, eu sempre tive essa persistência. Uhum. Com essa persistência veio a aprovação, veio pedido de entrevista também. Então, Michele, quero agradecer mais uma Bem, vez pela sua disponibilidade, parabéns pela conquista. E para a gente encerrar, o que você obrigada. gostaria de deixar de mensagem, tanto para quem vai iniciar os estudos para concurso público agora, quanto para quem já está nessa caminhada em busca da tão sonhada aprovação, como até que você conquistou as suas? Então, o conselho que eu dou, assim, o concurseiro, geralmente, ele é imediatista, né? Porque a gente quer ver o resultado logo. A gente começa a estudar em um ano e a gente já quer ver o resultado. E aí é da gente ter a sabedoria das esperas, de você plantar e de você saber que vai ter um momento de você colher. E a gente só não colhe se a gente parar, né, de plantar. Então, assim, é de continuar estudando, de continuar insistindo, de continuar tendo disciplina, né, e de você olhar sempre que o seu maior concorrente é você mesmo, você sempre tentar ser melhor, não olhar para o colega do lado que está atrás de você na prova, de você se concentrar em você e de você persistir, de você ter disciplina, né, a gente sempre pode chegar onde a gente quer chegar. Então, assim, se você não está satisfeito onde você está, estude, né, porque você consegue chegar muito mais longe de onde você está. Você comentou sobre chegar, né, onde você quer chegar. Vai aposentar as canetas? Vai parar por aí a vida de concurseira? Menina, concurseira, eu costumo dizer que é um vício, você fica viciado em estudar, você fica viciado em procurar as vagas, então, assim, não pretendo parar de estudar, assim, o estudo para mim é uma distração, me traz prazer, né, uma companhia. É lógico que eu desacelerei um pouco, né, até porque eu já assumi na CGE, agora estou esperando a convocação no TJ, desacelerei um pouco, mas já estou pensando o que que eu posso fazer, né, se tem algum superior, tem algum em outro estado, já estou me articulando, mas estudar, assim, é certo que a gente Uhum. continua. Então, se fizer mais concursos, que venham mais aprovações e mais entrevistas também. Se Deus quiser. Então, Michele, mais uma vez, muito obrigada, parabéns. E para você que está nos assistindo, quiser conferir a Obrigada. entrevista por escrito da Michele, quiser conferir outras entrevistas, também ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.